Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e dê o like fortalece muito o nosso canal. E todas as mensagens que eu falar aqui, se você tem uma contribuição, se você tem um comentário a mais, coloque na descrição, aqui no comentário, e eu vou citar aqui durante os meus vídeos e vai me ajudar também a ampliar o conhecimento. É interessante notar que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é exatamente ingratidão misteriosa. De fato, vamos compreender este tema. No anseio por um mundo melhor, pessoas têm pintado paraísos nos quais gostariam de viver. Em 1933, James Hilton lançou o livro de ficção Horizonte Perdido, em que um avião fica sem combustível e colide com as montanhas do Himalaia. O piloto morre, mas os sobreviventes são retirados dos destroços e escoltados por um grupo de tibetanos até o vale paradisíaco de Shangri-La. Isolados do mundo exterior, eles crescem em amor e sabedoria, levando uma vida quase imortal. Infelizmente, é assim o mundo em que vivemos. Infelizmente, depois do pecado, nós escolhemos as coisas ruins, exatamente por causa do livre-arbítrio. Mas por que essa ingratidão misteriosa? Porque a gente não sabe a origem do pecado. É interessante notar que o que a gente sabe está em Ezequiel 28, 12 a 19, e ela mostra sobre esta misteriosa origem do mal. Originou em quem? Em um anjo perfeito. E Ezequiel, ele fala exatamente algumas coisas sobre isso, eu gostaria de ler para você. Está em Ezequiel 28, 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Veja, na realidade, Deus utilizou uma linguagem terrena, não uma linguagem celestial, porque ele utilizou uma cidade que era poderosa na época. O nome dela é Tiro, como se ela fosse um homem. Então ele diz assim, ó, fala para Tiro, mas isto está sendo indicado para Lúcifer, porque Tiro se sentia assim. E olha só o que ele diz: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o fênix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro te fizeram por engaste. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Veja, aqui está falando sobre criação. Então Lúcifer era um anjo criado por Deus. Ele não era Deus, era um anjo criado por Deus. Mas quando Deus fala sobre todos essas pedras preciosas, está falando sobre como ele era antes, perfeito. E ele diz mais: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo, no meu monte, olha só, no brilho das pedras andavas. Que motivo Lúcifer tinha para pecar? Não havia motivo nenhum. Por isso o mistério do pecado, da origem do pecado. Tiro ficou um símbolo de Lúcifer, que se transformou em diabo e Satanás. Não dá para entender, depois de tantas coisas boas, das quais Deus o colocou. Foi Deus, o Criador dele,
e mesmo assim ele pecou. Tiro era uma antiga e próspera cidade portuária fenícia. E como um governante rico e orgulhoso, que era apenas um homem, mas que afirmava ser um Deus, se achavam ser um Deus, imbatíveis. Por isto, Tiro foi escolhido como um símbolo de Lúcifer, não de Satanás, mas transformando em Satanás também. Porque o orgulho, a soberba, achava que era Deus. Lúcifer, criado, mas elevado a uma altura que Deus o colocou, andando em situações maravilhosas. Não havia motivo para ele querer ser Deus, mas no seu coração desejou ser acima de Deus. Ezequiel 28:15 diz: você era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou colocar agora. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Você encontra isso no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 30. Amigo, não tem como justificar o pecado. Se nós justificamos o pecado, logo ele é explicado, então ele não existe. E mais, não podemos achar que nós podemos vencer as tentações por nós mesmos. O nosso coração é traidor, ele não é algo garantido. Os desejos da carne, elas são muito fortes. Não podemos brincar com o pecado. É muito perigoso quando nós começamos a andar na linha onde divide o pecado das coisas perfeitas. É tentador, porque é possível que vamos cair. Uma certa milionária resolveu contratar um motorista pessoal. Eu creio que a grande maioria de vocês já conhecem esta história. E então ela começou a entrevistar os motoristas, os candidatos. E a pergunta era: a que distância você consegue dirigir de um abismo? E veio um e disse: olha, eu consigo a 5 metros, e outro a 4 metros, a 3 metros, a 2 metros, a 1 metro, a 50 centímetros. Ah, a senhora pode ficar tranquila, eu consigo dirigir um carro a 10 centímetros de um abismo. E chegou outro que disse: olha, eu consigo dirigir um carro passando o pneu bem em cima na beiradinha do abismo, na risca. E então, por fim, chegou um outro candidato e ela fez a mesma pergunta: a qual distância você dirige o carro de um abismo? E ele disse assim: você me perdoe, mas eu jamais dirigiria próximo ao abismo. Carro é algo que foi construído por ser humano, não é perfeito. Jamais eu poderia dirigir próximo ao abismo. Perco a chance de ter um emprego. A senhora pode contratar qualquer outro, mas eu jamais vou dirigir próximo ao abismo. Quanto mais distante para mim, melhor. É assim que eu sou. E levantou-se e já ia sair, e a senhora o chamou e disse: você está contratado. Ela não queria ninguém brincando com a morte. Deus não quer ninguém brincando com o pecado. Quanto mais próximos dirigimos do pecado, ou andamos próximos do pecado, a probabilidade de cairmos é muito grande. Deus não quer isto para mim nem para você, amigo internauta, amigo ouvinte da rádio. Acredite, Deus é um Deus de amor. Ezequiel 28:15 afirma que no querubim ungido se achou iniquidade ou maldade. Veja, se achou,
Não diz assim, olha, a origem é isto, isto e aquilo. Todos os salvos irão saber o que aconteceu de fato. Todos os salvos. O contexto torna evidente que nesse caso o termo não se refere a comércio ou negócios, porque esse seria o único lugar na Bíblia hebraica em que o comércio seria algo pecaminoso, e isso não faz sentido. Portanto, a palavra sugere que o querubim guardião estava circulando e fofocando sobre Deus, acusando-o de injustiças, maldizendo seu caráter e espalhando mentiras. Do que se trata isto? Porque está falando de Tiro, e Tiro fala sobre comércio. Mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando exatamente sobre injustiças ou impiedade, que eram pecados cometidos por Lúcifer. E o que ele estava fazendo? Ele estava fofocando, falando mal de Deus, fazendo a cabeça das pessoas. Isto é um problema. Lúcifer semeou desconfiança e incredulidade e desviou outros de acreditar no Deus amoroso, de segui-lo. Isaías descreve os motivos de Lúcifer com base no orgulho. Sua arrogância foi tão grande que ele quis ser igual a Deus, sentar-se no trono de Deus, tornar-se rei e elevar-se à posição em divindade. Isaías 14, versículo 3. Que arrogância inacreditável. Amigos, o egocentrismo leva a pessoa a este ponto. Achando que pode, que ela consegue vencer o pecado, vencer a tentação por ela mesma. Mas não podemos vacilar. Pecado não se explica. Pecado se assume. Pecado você sente o efeito em você e em outros ao seu redor. E então o que devemos fazer? Arrepender-nos, entristecer-nos por atitude ruim que leva à maldade às outras pessoas. É impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus, em sua relação com o mal, fiquem plenamente evidentes. Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou ninguém de sua graça, nem houve alguma deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Ponha isto na tua mente, amigo. Justificar o pecado significa defender o pecado, concordar com o pecado. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para a sua existência, deixaria de ser pecado. Esse é o problema. Nossa única definição de pecado é a que se encontra na palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. É a manifestação de um princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Você encontra isto no livro O Grande Conflito, na página 412. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-los do seu Criador, e ele próprio receber deles as homenagens. Assim enganou os anjos. Assim enganou as pessoas. E assim, eu acrescento a minha versão também, assim engana hoje, em nossos dias.
levou-as a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar da sua lealdade. Assim arrastou os seres humanos a se unirem a ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o mundo. Surgiu o pecado em um universo perfeito. A razão de seu começo ou desenvolvimento nunca foi explicada, nem nunca o pode ser. Nem mesmo no último grande dia em que o juízo se assentará e forem abertos na terra, é impossível entendermos a origem do pecado. Naquele dia ficará evidente a todos que não há e nunca houve nenhuma causa para o pecado. Na final condenação de Satanás e seus anjos e de todos os homens que se houverem finalmente identificado com ele como transgressores da lei de Deus, toda boca ficará fechada. Quando a multidão de revoltosos, desde o primeiro e grande rebelde até o último transgressor, fora interrogada quanto ao motivo de haver transgredido a lei de Deus, ficará muda. Ninguém terá argumento, ninguém poderá explicar. E eu e você também não podemos explicar por que escolhemos mal hoje. Se Deus nos dá o milagre de acordarmos todos os dias, por que pecar? Não haverá resposta a dar, razão nenhuma a indicar. Você encontra isto no livro Para Conhecê-lo. É uma meditação matinal de 1965, 9 de janeiro, na página 15. Abra o coração ao seu amor e deixe este flutuar para os outros. Lembre-se de que todos têm provações duras de suportar, tentações difíceis de resistir, e está em suas mãos fazer alguma coisa para aliviar esses fardos. Expresse gratidão pelas bênçãos que você possui. Mostre reconhecimento pela atenção que você recebe. Mantenha o coração cheio das preciosas promessas de Deus, a fim de que você possa tirar desse tesouro palavras que sejam conforto e vigor para outros. Isso o circundará de uma atmosfera que será benéfica e, acima de tudo, enobrecedora. Seja a sua aspiração beneficiar aqueles que o rodeiam, e você encontrará sempre a ocasião de ser útil, tanto aos membros de sua própria família, quanto aos outros. Você encontra isso no livro A Ciência do Bom Viver, na página 158. Amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Aquilo que você consegue vencer pela graça de Deus, e de repente na sua avaliação com facilidade, não é o que o seu próximo consegue. Talvez para ele seja a maior dificuldade. Mas isto te faz melhor do que aquele? Não, senhores. Não faz. Por quê? Porque de repente aquele também tem outra situação em que ele consegue vencer a tentação com mais facilidade do que eu. Então agora o que acontece? Eu tenho fragilidades dos quais eu encontro dificuldade, mas tenho também situações que eu tenho força, que Deus já me concedeu e eu consigo, mas não me faz melhor do que o meu próximo. Todos nós temos pontos fracos. Então o que temos que fazer? É reconhecer que somos pecadores, fracos, miseráveis, e quando assim entendermos, então nós vamos compreender de que de fato nós dependemos totalmente de Deus. E aí o que vai acontecer? Aí podemos dirigir na beira do abismo porque temos Deus? Não, senhores. Ao contrário, o poder de Deus nos mostra que não podemos dirigir na beira do abismo. Devemos dirigir longe do abismo, nos protegendo, ajudando outros a se protegerem, dando condições para o Deus Espírito Santo entrar em nós
e vencer a batalha do pecado por nós. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás o Deus Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Abençoe a todos que estão ouvindo e assistindo estas mensagens de lições diárias, para que possamos ter a certeza, Pai, que com a presença do Deus Espírito Santo em minha vida, eu posso conseguir a vitória. O Senhor ganhará esta batalha por mim, pelo amigo ouvinte, pelo internauta. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos, compartilhando em suas redes sociais. E você pode nos ajudar a chegar a 250 inscritos. Falta bem pouquinho. Ajuda-nos. Envie este vídeo, compartilhe. Ouça a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. É só clicar o link na descrição. Adquira o livro Mulher Virtuosa, quem achará? Fale com o seu amigo, fale com Deus, adquira este livro, consiga, porque ele vai te ajudar a conseguir vitórias que só Deus pode dar. É só você ver na descrição, está ali todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. É um advogado e fala com propriedade desta mulher que tem uma relação com Deus fantástica. Adquira, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.